ultimamente com a vida da igreja, nossa vida de um modo geral, é preservando os nossos prazeres. A igreja tem sido envergonhada tremendamente. Acho que desde quando Jesus foi embora, existe uma batalha que ela não cessa. Só que a gente tem visto nos dias de hoje, ela se alastrando de um modo muito maior, de uma dimensão muito maior. E a gente tem envergonhado o Evangelho. E a gente acha que está fazendo as coisas escondidas. A gente está fazendo e Deus não está vendo. E isso nós estamos fazendo e está escondendo diante dos homens. Só eu sei desse negócio e vou ficar com ele aqui, eu não vou negociá-lo. Isso aqui gera prazer para mim. E eu não vou colocar isso em xeque e achar que Deus vai me suprir de outra maneira. E aí eu fico com isso guardado dentro de mim. E aí a única coisa que o cristão faz é ora por mim. Ele não tem atitude nenhuma proativa contra aquilo que ele está alimentando dentro dele e ele não consegue largar. E aí ele pede oração, intercessão, orem por mim porque eu estou passando por uma batalha. E ele terceiriza, ele sacrifica quem? Ao invés dele sacrificar o pecado, aquilo que ofende Deus, ele sacrifica quem? Ele sacrifica terceiros. Ora por mim. Para manter o quê? O meu vício. A minha vontade forte, aquilo que eu estou vivendo, eu não negocio, então eu não vou sacrificá-lo. Eu vou colocar ele por aqui, mas eu vou fazer como se estivesse sacrificando. Quem? Não o seu pecado. Não aquilo que te faz com que o Senhor vire o rosto e não queira olhar nos teus olhos. Então o que eu faço? Eu terceirizo. Então eu prefiro sacrificar outros a sacrificar o meu pecado. Estão entendendo alguma coisa ou não? Vamos falar se você bebe ou se você fuma. Se você tem esse vício, se você tem essa quedinha para essa desgraça que está maculando a vida da igreja. O que você faz? O que você prefere fazer? Colocar isso e oferecer em holocausto e sacrificar isso diante do Senhor, ou você prefere que outros se formem em biologia, que se formem em química e eles se virem para produzir aquilo que me dá prazer? Eu sacrifico quem? Eu sacrifico outros, eu sacrifico outras famílias, mas eu não tenho coragem, eu não sou homem o bastante para enfrentar o sacrifício, um lugar onde eu vou queimar em holocausto e oferecer ao Senhor e definitivamente deixar de praticar isso. Simplesmente eu começo a sacrificar outras pessoas para que aquilo que eu tenho vivido permaneça em mim. Você está conseguindo entender alguma coisa ou não? Eu não tenho a coragem de oferecer em sacrifício, em holocausto, aquilo que deve ser destruído na minha vida. Eu permaneço com isso e sacrifico outros. Vamos lá, quem é outra pessoa que muitos de nós sacrificamos? Jesus Cristo de Nazaré. Ele não sai da cruz. Eu preciso do sangue dele permanentemente jorrando para cobrir os meus pecados e eu permanecer neles, mas eu prego Cristo e ele não sai de lá, ele precisa verter sangue contra aquilo que muitas vezes é minha prática, eu não quero sacrificar, eu sacrifico Cristo e o sangue dele é vertido sobre o que me dá prazer, sobre aquilo que eu tenho de imundo, e eu me nomino crente, e eu me nomino evangélico. Então, eu, com a minha capacidade de não me sacrificar, ou sacrificar aquilo que é pecado diante do Senhor, eu prefiro sacrificar terceiros. Eu terceirizo tudo. Quem vai para o altar para ser sacrificado é outra pessoa, não eu. E aí, muitas vezes, eu digo, o sacrifício sou eu. Você imagina você viver esse padrão de vida aqui? Não faz comigo não.
tá de brincadeira. Eu não posso mais tocar aquilo que eu podia tocar. É uma verdade superior ao entendimento que eu tenho de sacrifício e de holocausto. O que é de grande valor para você hoje, que você não teria coragem de oferecer ao Senhor? Tem uma palavra, abre a sua Bíblia aí, 1 Crônicas, ou bota aqui, porque eu sei que vocês vão abrir o celular, eu não quero que você mexa no celular não, deixa quieto. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24, a gente vai olhar aqui um rei Davi. Vocês já leram essa passagem? E ele diz o seguinte: contudo, o rei Davi respondeu a Araúna, está aqui? A Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. O seu vício custa quanto para você? Se tirar ele de você, você vai deixar de ser menos homem. Se tirar ele de você, você vai ser menos mulher. Ele custa caro. Há quanto tempo você está idolatrando isso e que isso já faz parte da sua carne velha que está apodrecendo? O quanto você está interessado em oferecer em sacrifício? Aquilo que me custa muito. O que eu tenho ouvido ultimamente na vida da igreja, dos vários relacionamentos, eu virei crente e estou deixando de ser eu. Essa é a verdade. Não, mas o negócio está desmontando tudo, está desmoronando tudo, eu estou deixando de ser eu estou perdendo a minha identidade. A tua identidade está onde, ô bonito? Ô bonito, a tua identidade está firmada onde? Ela está firmada no primeiro Adão ou no segundo? Existe uma transição. Uma identidade velha é cidadão do mundo. A identidade nova é cidadão do céu. E eu estou deixando de ser eu. Que coisa mais linda de Jesus Cristo de Nazaré. E existe uma briga muito grande. E aí muitos homens e muitas mulheres não querem negociar isso. Eu não oferecerei isso ao Senhor. Quantos de vocês que... Vamos lá, tipo assim, quantas mulheres têm o controle da casa na mão? Você quer oferecer isso em holocausto hoje? Em sacrifício diante do Senhor, esse controle? Não, irmão Ronaldo, pelo amor de Jesus, não me fala um negócio desse. Não, eu vou perder o controle da minha casa, vai desmantelar tudo, eu vou oferecer. Isso me custa muito, eu estou nesse negócio tem muito tempo. Eu estou controlando tudo tem muito tempo, isso me custa caro. Eu passei por escolas, eu aprendi no coach, eu fiz coach, e você vai me dizer que eu vou ter que colocar isso? Vou ter que queimar isso, vou ter que oferecer em holocausto? Me custa caro, eu sei. Mas se não fizer isso, não vai encaixar nas coisas de Deus. Você como homem, machão, brabo, relincha e dá coice. Isso tem um valor muito grande. Eu herdei isso do meu pai, eu nasci assim, vou morrer assim até a cinza, vai ser assim. Eu não negocio isso é que é ser, isso é escola que eu aprendi. E aí? Está disposto a pegar tudo isso e oferecer em holocausto e sacrificar? Mas para que isso aconteça, não é apenas você pegar essa atitude e levar para lá e dizer, Senhor, eu coloco diante de Ti esse negócio. Não resolve. Senhor, eu coloco diante de Ti o domínio, o controle, a manipulação. Eu coloco diante do Senhor a covardia. Eu coloco diante do Senhor a ira. Não
resolve. Eu quero dizer para você que esse negócio não resolve. Então o que que resolve? O que que resolve para que isso realmente deixe de existir na minha vida? Responda à pergunta: o sacrifício sou eu? Para que isso deixe de exalar, de sair de dentro de você, não é você oferecer isso ao Senhor. É aquilo que custa muito mais que você deve oferecer ao Senhor. A sua vidinha, ela tem que ir para o sacrifício. Ela tem que ir para o holocausto. Ela tem que ir para esse lugar onde tudo é destruído. Para que o novo aconteça. Estão entendendo isso ou não? Não tem como ser de outra forma. Não queira oferecer para Deus a sua ira. Senhor, eu abro mão da minha ira e eu coloco diante do Senhor. Senhor, não vai resolver, é você inteiro. O sacrifício sou eu. Essa herança maldita precisa ser destruída. Um dia, alguém recebeu o filho da promessa, chamado Abraão. É isso mesmo? Recebeu quem? Isaac. Quem foi para o sacrifício? Não. Eu poderia ter mandado Isaac sozinho. Abraão foi para o sacrifício. Ou não? Não. Isaac fazia parte de quê? Dele. Eram as entranhas de Abraão. Abraão foi para o sacrifício. Ele não só sacrificou o filho, como ele ofereceu a vida dele diante de Deus. Sim, Senhor. Porque Isaac estava dentro dele, era filho da sua entranha. A gente acha que o sacrifício foi Isaac. Não, foi ele, Abraão, se ofereceu inteiro ao Senhor. Ou você não tem essa compreensão? Quando você casa, você se faz uma só carne com quem? Com a sua esposa, o seu marido. Se um vai para a bancarrota, quem vai junto? O filho da promessa foi para o sacrifício. Se isso não é suficiente para você entender que Abraão, ele foi para o sacrifício, ele se ofereceu, lembra que ele se ofereceu para sacrificar ele? Não, meu filho, não, mas eu. Não tira de mim o meu menino, eu vou lá. Não, ele, não. Só que a passagem diz que Isaac, que foi oferecido em holocausto, foi colocado sobre um altar para que ele fosse ali sacrificado. O coração de Abraão estava naquele altar. Abraão mudou ali. A configuração de Abraão foi mudada ali. Então vamos falar de uma outra pessoa, talvez eu não tenha te convencido. Vamos falar de um outro camarada que foi para o Monte da Caveira. Ele foi para o Gólgota, que você queira chamar. Ele foi oferecido em holocausto, em sacrifício. Ele levou quem para lá? Quem levou ele para lá? Quem levou Jesus para a cruz? Muito bem, amém. Lohane respondeu que quem levou o filho para a cruz foi o Pai. Mas quem Jesus efetivamente levou para a cruz? E nós estamos aonde? Como que nada tivesse acontecido. Nós estamos vivendo uma vida regalada. Então, a palavra de Deus, ela é efetiva. Na minha credulidade, na minha compreensão, era para eu já ter mudado onde? Quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador,
e reconheci que Ele era Senhor sobre a minha vida e que eu recebia Ele como meu Salvador. Os meus pecados, todas as atitudes, elas foram apagadas, as minhas transgressões, e agora eu teria um novo estilo de vida. Só que eu consigo viver como? Como que se não tivesse acontecido nada. Mas efetivamente, espiritualmente, Cristo me levou para lá, porque o sacrifício era eu, não aquilo que eu vivia. Em Mateus está escrito que o machado está posto à raiz. É isso ou não? Por que não está no galho? Ele está na raiz. Tem que sacrificar tudo, tem que ir para o fogo. E a gente está de brincadeira. O sacrifício sou eu. Ô Senhor, ô Senhor. E nós estamos fazendo com que outras pessoas vão para esse lugar de sacrifício, de holocausto, por minha causa, para que eu mantenha todas as características, todos os valores mundanos do primeiro Adão. E eu maculo a vida da igreja. Então, quando eu digo, o sacrifício sou eu, nós estamos mentindo para nós mesmos. Vamos falar dos discípulos. Quantos discípulos tinham lá no momento do sacrifício? Quando Jesus foi pregado na cruz, a palavra de Deus diz que tinha quantos lá, no Gólgota, no momento do sacrifício? Onde estavam os discípulos? Eles estavam lá no Monte da Caveira? Eles estavam no Gólgota? Eles estavam onde? Quando prenderam Jesus, quando prenderam a Jesus para sacrificá-lo, porque já tinha predito que ele morreria, ele seria levado para a cruz. Os discípulos endoidaram, não precisa disso, o Senhor não precisa morrer, etc e tal, mas Jesus disse, eu vim porque o Pai me enviou, e eu tenho uma missão, e eu não vou deixar que isso ninguém me interrompa. O sacrifício sou eu. E Jesus bateu no peito e disse, o sacrifício sou eu, e eu vou responder a isso. E os discípulos ouviram isso. E quantos dos discípulos estavam naquele lugar de sacrifício? Num primeiro momento, eles endoidaram, ficaram 3 dias apavorados, porque Cristo tinha sido retirado deles, e eles voltaram para as práticas antigas, sinal que ainda não tinha sido eles crucificado, eles ainda não estavam aptos para a obra de Deus, eles precisavam passar pelo momento de se oferecer em sacrifício, para que pudesse responder plenamente ao chamado de Deus. Então tem um sacrifício que tem que alcançar a minha vida urgentemente. Eu preciso parar de postergar, que o sacrifício sou eu. Senhor, me leva para esse lugar, e o sacrifício sou eu. Definitivamente não são as minhas coisas, o sacrifício sou eu. Eu não abro mão de nada. Se o Senhor não me levar, eu não vou conseguir negociar nada, então me leva inteiro, e me queima inteiro, e me deixa preso lá, e acaba, consuma tudo. Porque a única maneira da gente responder a Deus plenamente, é depois desse sacrifício, é depois desse holocausto, desse lugar onde o sacrifício sou eu. Tudo que era velho precisa ser determinante na minha vida e na sua, que seja destruído. Está embolado, não está? Está conseguindo entender alguma coisa ou não? Os discípulos, eles deixaram tudo. Quando a gente vê falando dos pescadores, eles deixaram tudo. Quando fala lá de Mateus, cobrador de impostos, ele deixou o salário dele que ele ganhava, ele deixou tudo. Os pescadores deixaram barco, deixaram rede. Isso é o quê? Isso é o quê?
é um sacrifício oferecido a Deus para responder a Ele, àquilo que Ele tinha planejado. Então, Paulo não levou nada. Paulo, o que Paulo fez? Paulo também passou pela cruz, passou pela crucificação, ele passou pelo sacrifício. Tudo que ele tinha foi levado ao holocausto e foi queimado e foi destruído, porque ele não poderia aproveitar nada do que ele estava na estação passada, e ele precisava que vivesse a plenitude de Deus e fizesse a obra de Deus com toda a sua inteireza, mas nova, uma natureza nova. Não tem como ficar meio aqui, meio ali, tentando fazer, batalhando contra aquilo que tem batalhado contra as nossas vidas. Chega! Nós precisamos realmente nos oferecer em sacrifício ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, o sacrifício sou eu me custo caro para mim, a escola que eu vivi, tudo aquilo que eu vivi, tem muito valor para mim, mas Davi disse: eu não darei ao Senhor nada que não me custe, então leve a minha vidinha medíocre, e a partir de agora, faz tudo novo, Senhor, me usa como bem queres. O que esses homens estavam dizendo? O que eu e você precisamos dizer ao Senhor? Senhor, não dá mais, eu estou numa batalha tremenda, se o Senhor não me levar, eu não tenho condições, eu vou continuar falhando, eu vou continuar vivendo as coisas que eu tenho vivido até aqui, a ira, a pornografia, eu vou continuar olhando para isso sem santidade, vou estar olhando para as pessoas em pecado, em lascívia. Senhor, se o Senhor não me sacrificar, se o Senhor não fazer aquilo que precisa ser feito, Senhor, me leva, deixa eu sentir estar nesse lugar, eu não quero brigar mais contigo, eu quero que a tua vontade seja feita, e faça-se, Senhor. Segundo Samuel, ele repete isso, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, diz: porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Nós precisamos definitivamente de uma natureza nova, nós precisamos de um coração novo, nós precisamos de um espírito novo. Se não passar pela cruz, não tem isso. Se a gente não se oferecer em sacrifício a Deus e não querer sacrificar outras pessoas, não tem como. Gente, fala para mim, quando você pega alguém que está, vamos imaginar aqui a Cracolândia, não aqui, lá em São Paulo, a Cracolândia, você pega um camarada daquele e oferece ele para levar ele para uma clínica. Pega o camarada e fala para ele: vamos para uma clínica. O que ele vai dizer no primeiro momento para o assistente social que chegou ali perto dele? De jeito nenhum, tu endoidou. Para ele é um sacrifício fora do comum, desumano, ele sair dali da Cracolândia para ir para uma clínica de tratamento. Para ele mudar, para a história dele mudar, o que ele precisa fazer? Se sujeitar a esse sacrifício que lhe custa tudo. A gente não sabe olhar para esses lugares porque nós não queremos negociá-lo, ele custa caro, ele custa tudo, e eu não vou abrir mão dele. Eu prefiro que outros camaradas, lá na Bolívia, lá não sei da onde, no quinto dos infernos, esteja fazendo droga para mim, mas eu não vou abrir mão disso. Eu prefiro levar o sacrifício às famílias daquele homem, ou daquela mulher que está produzindo um produto, do que eu me sacrificar. Jamais! Eu vou deixar de fumar? Jamais! Morram para produzir, para plantar fumo. Morram para produzir o cigarro. Estou nem aí, mas eu não abro mão, me custa muito caro.
sacrificar isso. Estão entendendo ou não? E eu chego aqui, como crente, dizendo, o sacrifício sou eu. E fecha os olhos, faz careta, o sacrifício sou eu, etc e tal. E sai daqui para ali, bate o dedo ali no degrau ali, chuta ali uma pedra, o camarada ainda não colocou diante do Senhor aquilo que lhe custa, porque senão vai perder a identidade dele. João, apóstolo João, eu sempre falo sobre isso. Apóstolo João foi um camarada que ele se sacrificou integralmente. É só ler as cartas dele. A gente vê uma vida de sacrifício pleno. Deixa eu dizer para vocês. Quando a gente fala, eu não vou puxar a sardinha para minha lata, mas quando a gente fala de ser pastor, quantos de vocês falam não? Olha, você tem um chamado de ser pastor. Você tem um chamado de ser pastor. O que você fala para mim? Quando a gente brincando assim. Que é isso, Mauro? Tu tá doido. Eu, pastor? Como é que eu vou ser pastor? Eu vou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Eu preciso amar gente, eu preciso ouvir gente. De jeito nenhum eu ser pastor. Esse camarada está precisando passar por onde? Quando ele rejeita, tem alguma coisa dentro dele que impede ele de ser usado no reino de Deus. Ele precisa passar pela cruz. Ele precisa ser sacrificado para uma nova natureza ser colocada. Paulo, ele recebeu isso. Paulo passou pela cruz. E aí Jesus, finalizando, eu estou na primeira folha, tá, gente? Era para fazer isso aqui e essa aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou pular aqui uns trem. Em Lucas capítulo 9, Jesus, ele fala de uma condição. Eu não sei se vocês existe a cultura da cruz. Lembra disso? A cultura da cruz. A cultura da cruz é eu carregar uma cruzinha aqui no peito, ou eu carregar uma cruz aqui na camiseta. Lembra disso? Ou eu faço uma cruz aqui no meu bracinho, uma tatuagem. Lindo demais da conta. Né? Eu faço. É lindo, é esse tipo de configuração. É verdade? Será que é o suficiente você carregar uma cruz na camiseta? Você carregar uma cruz aqui no seu pescocinho aqui? Você carregar uma cruz no anel, faz um anel, bota uma cruz. Que coisa mais chique de Jesus. Quando você comete um pecado que ofende a santidade de Deus, aquela camiseta, na hora, ela não está no seu corpo, para você se dobrar diante dela e pedir perdão. Então não precisa. A cruz não está aqui, então eu não preciso. Então, esse negócio de carregar a cruz em outros lugares, se não for carregar a cruz no seu entendimento, no seu coração, no seu pensamento, em todo o seu ser, você não tiver a compreensão, a dimensão da cruz, nós não temos uma vida em Cristo. Nós não temos uma vida crucificada. Nós não temos uma vida sacrificada. Por que que o próprio Jesus disse lá em Lucas capítulo 9, versículo 23? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia.
esse cada dia que entrou aqui, entrou atrapalhando. Não é só tomar a cruz e daqui para ali eu tropeço e esqueço ela por ali. Mas o Senhor está dizendo, Jesus está dizendo e está chamando a atenção e chamando aqui a atenção para uma compreensão diária. E eu preciso tê-la perto de mim, junto de mim, por causa de quê? Porque o sacrifício sou eu. Eu preciso me ver nela todos os dias. Eu preciso me ver nela. Não é colocando coisas nela, mas é eu nela. É eu dormindo com ela, eu acordando com ela. Ou não? Para que essa cruz? Para que ela está aqui? Por que ela foi declarada? Quem quer ser o meu discípulo, quem quer manifestar Cristo nessa vida, quem quer expressar numa igreja a verdadeira identidade do discípulo, precisa de uma cruz, precisa de ser sacrificado todos os dias, precisa estar nela totalmente imobilizado, para não fazer besteira. A palavra do Senhor diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas, gente, está escrito, gente, é a identidade. Você vai pegar ela, você vai negar ela, você vai simplesmente desistir de você, do primeiro Adão, a conexão do primeiro Adão, desistir dela. O Senhor está dizendo: renuncia, sacrifica, queima, destrói. Mas a gente não lê rápido, a gente não quer compromisso que custa caro. Isso vai demandar que você precisa parar, você precisa fazer uma fogueira, você precisa estabelecer um negócio ali, pregar ali, ficar quieto ali, olhando para ela e ver que você foi feito para ali. Quando a gente fala, o pastor Valdemar disse aqui um dia, quando você olha para a cruz, aquela que Jesus carregou, ela tinha qual número? Ela era para ser usada por quem? Ela foi desenhada, ela foi feita no tamanho de quem? Só que Ara que disse que foi feito para o tamanho dela. E a compreensão da igreja, aquela cruz que estava lá no Gólgota, que ela foi colocada lá, era para mim. E a resposta é: até quando ela vai ficar lá, sem você nela? Não é para colocar os seus pecados ali no pé dela, para que o sangue de Jesus venha e cubra os seus pecados. É eu e você nela. E deixar Deus ser Deus, e deixar Cristo ser Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado, não mais eu vivo, mas fui sacrificado, estou lá pendurado, eu não vivo mais, eu tenho uma nova identidade, e a nova identidade está em Cristo. Então tudo agora que for manifesto, não é mais o antigo, é o novo, porque o antigo foi para a cruz, o antigo foi sacrificado, o antigo foi crucificado, e foi efetivamente feito, o sacrifício sou eu. Viva Cristo, viva Senhor, o que tem que ser feito, o Senhor governa agora, eu não quero atrapalhar o Senhor, governe, faça-se a tua vontade. Experimenta deixar os braços nessa posição, sem você ter que como controlar o celular, sem você ter o controle da casa. Você não dá conta. Nós precisamos viver essa vida, desistir, nós precisamos optar e desistir de nós mesmos,
e oferecer em sacrifício e realmente dizer para o Senhor uma verdade, dizer uma verdade para a minha alma e dizer uma verdade para a minha carne. Hoje me faço sacrifício para Cristo. Eu me ofereço, o sacrifício sou eu. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Não adianta. Está escrito, você vai continuar brigando com Deus e você vai perder. Eu continuo ainda focado em algumas coisas, eu não negocio, me custa caro. Não faça isso, não insista nessas besteiras, não insista nisso, desista definitivamente. E você experimentará a glória de Deus. Agora, para fazer isso, precisa crer. O nome de Jesus faz coxo andar. O nome de Jesus faz cego enxergar. Precisa crer. Precisa crer. E você se oferecer em sacrifício, dizer, Senhor, eu sou o sacrifício. Você precisa crer que tudo novo se fará. Que coisas novas você manifestará, você prestará para as coisas de Deus. Se você não passar por esse lugar, não tem como. Nós estamos demorando muito. E tem pessoas precisando de você crucificado, para você deixar de atrapalhar. Não tem sabedoria na sua fala, não tem santidade nos seus olhos, não tem santidade nas mãos, não tem coração puro, não tem nada. Senhor, me leva. Só para terminar o versículo. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Olha que o resultado do sacrifício sou eu. Está tudo aqui. Lucas 9, 23 a 26. Depois de você, de 23 ao 26, depois que você lê isso aqui, eu acredito, depois de gemer e chorar muito, você vai ter condição de levantar e dizer, se joga na parede e diz, Senhor, o sacrifício sou eu. Amém? Amém veio de onde? Amém? Alguém falou amém aí ou não? É difícil, eu sei. É difícil demais da conta. Deixar as nossas coisas e abrir mão das nossas coisas é muito difícil. A minha oração é para que você não resista. Então, quando o Senhor falou para mim sobre isso, o sacrifício sou eu. Eu falei, Senhor, eu estava numa luta ainda com Deus. O sacrifício sou eu. Não é apenas algumas coisas, não. O sacrifício é você. Vamos ficar de pé. Satanás e seus demônios, 1/3 daquela corja, ela vai impedir você de ir para o altar de sacrifício. Uma multidão vai impedir você de acessar a cruz. Uma multidão vai impedir você. Mas o que é que tem feito? Separado do amor de Deus, e que você ainda continua resistindo em renunciar. O que está acontecendo ainda? Apóstolo Paulo, em Romanos 8:38, diz, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem anjos e nem demônios, vai me impedir de ir para lá. Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem convencimento, nem enjoeira, nem qualquer outra coisa na criação será capaz
de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Atropela inferno. Olho no olho. Chega para Satanás e diz: arreda-te de mim. Arreda-te de mim. Usa a palavra de Deus. Não negocia. O sacrifício sou eu. Amém? Você consegue dizer isso aí? Pode ser em voz alta? Repete comigo. Para a tua alma ouvir. O sacrifício. O sacrifício. O sacrifício. Sou eu. Eu me oferecerei. Nesta noite. Não. Agora. Eu me ofereço. Em sacrifício. Vivo. Em holocausto. Para que o meu eu. Em Adão. No primeiro Adão. Seja destruído. Seja queimado. Para a glória de Deus. O sacrifício. O sacrifício. Sou eu. Amém? Ó, para Ele. Que está te esperando. Quem é que vai ministrar a ceia? Sabe? Você sabe o endereço da cruz. Ninguém vai te levar para lá. Irmão, me leva lá. Não. Peça ao Senhor. Faça uma oração ao Senhor. Para que Ele te leve para esse lugar. Que Ele já reservou para mim e para você. Ele sabe o endereço. Fala com Cristo. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai ouvir o clamor dessa igreja, que não negocia ser sacrificado, para que a glória de Deus seja manifesta. Amém? Amém, igreja? Amém. Amém, queridos. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui, antes de ler aqui a passagem em Mateus, um estudo. Eu vi um estudo esses dias, né, sobre... Estão me ouvindo? Tá, né? Sobre a liturgia judaica a respeito da Páscoa, né? Na ocasião em que foi feita, realizada, celebrada a última ceia do Senhor. E os judeus, eles são muito assim, né? Eles têm muitas liturgias, tem rituais que são celebrados em cada festa, né? Em cada momento. No Shabat eles têm um ritual do Shabat. Na Páscoa eles tinham um ritual deles, né? Que era para relembrar várias etapas da história do povo judeu. Então ali, nessa liturgia, era celebrada com 4 cálices. O primeiro cálice, né, que esse estudo fala, ele chamava-se Kiddush, né? E ali Jesus ele conduzia a uma oração consagração inicial e para iniciar a celebração. Era o primeiro cálice que eles tomavam, o Kiddush. Aí todos tomavam o cálice. E aí era passado um prato de ervas amargas, né, que era para trazer a lembrança da escravidão do povo do Egito, no período em que eles foram escravos, do povo de Israel. E aí na sequência vinha um segundo cálice que era passado, chamado Megid, né, que representava a libertação do povo de Israel das mãos de Faraó. Né, na sequência eles liam o Salmo 113, que tem o nome de Halel, e ali vinha um terceiro cálice, né, que era o cálice da bênção. Né, nesse momento era servido um cordeiro, né, vinha um cordeiro, juntamente com os pães asmos.
E era feita aquela ceia ali com eles, e esse cálice era o cálice da bênção. E foi nesse momento que Jesus pegou esse cálice e falou: esse é o meu sangue, que é dado por vós, né, e tal. E na sequência, né, antes do quarto cálice, a Bíblia diz que Jesus saiu, né, e foi com Pedro, Tiago, eles subiram ao Monte das Oliveiras, e foi lá que ele foi orar, né, ele se retirou para orar, e foi quando ele fala a frase, né, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, que seria o último cálice, o quarto cálice, que é chamado cálice da consumação. E é exatamente o que Cristo faz quando ele é morto na cruz, né? E a última palavra dele, ele fala: está consumado. Ele bebeu esse último cálice, né? Que foi o da consumação por nossos pecados, né? Eu queria ler rapidamente aqui a passagem, Mateus capítulo 26, né? Jesus estava ali, e os discípulos perguntando, né, onde é que iam celebrar a Páscoa e tal, e aí ele começa ali no capítulo 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, partiu, e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei isto, é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? E ali foi quando aconteceu aquilo tudo, né? E o que eu acho interessante aqui na continuação do texto, né, que ele fala: Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E indo uma segunda vez, no versículo 42, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade, né? E ali foi consumado o sacrifício de Cristo por nós. Nós vemos que no decorrer da história, o próprio Pedro, né, que era um que foi levado com ele lá para orar, para estar vigilante, acabou negando. Então, por tantas vezes nós negligenciamos, né, esse sacrifício que foi feito por nós. Mas o nosso chamado hoje é que, para que em memória de tudo isso, sabendo que Ele foi o sacrifício perfeito, né, e que o sangue dele foi derramado para a remissão dos nossos pecados, que nós nos arrependamos hoje, colocamos o nosso coração, a nossa vida diante da cruz, e sejamos lavados por esse sangue, amém? Que nós possamos ceiar em memória dele. Amém. E é interessante desses 4 cálices é essa lembrança da Páscoa, de lembrar da escravidão, né, do povo. Então, assim, é legal trazer isso hoje, porque quando a gente celebra a Santa Ceia, a gente tem que trazer o memorial não somente do que Jesus fez por nós, mas de onde a gente veio, sabe, para glorificar, falar de onde Ele tirou a gente. O que Ele fez com esse sacrifício? Qual o privilégio, que graça que Ele derramou sobre a nossa vida, que é a graça da vida eterna. Qual é o presente que é dado? Então esse memorial do sacrifício é um memorial a isso, um memorial ao presente que nada que a gente faça pode pagar por isso, né? Que é essa graça da salvação, da vida eterna. Amém? Vou orar para consagrar os elementos. Senhor, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça pelo teu sacrifício na cruz. Te damos graça, Senhor, pelo teu corpo que o Senhor entregou, pelos nossos pecados, por amor a nós, Pai. Te damos graça, Senhor, pelo sangue derramado na cruz, esse sangue que nos lava e nos redime de todo pecado, esse sangue que nos justifica, esse sangue que nos dá acesso, Senhor, à vida eterna, Pai. E hoje a palavra que nós temos é somente essa, Senhor. Te damos graça. Em nome de Jesus. Amém.
que as famílias se reúnam, podem orar entre si. E à medida que vocês forem recebendo, vocês já podem orar e ceiar entre vocês, tá bom? Aleluia. Em arrependimento, aquilo que você não sei correndo, ofereça ao Senhor arrependimento. Agora mesmo uma chave pode virar na sua vida. Você recebeu uma palavra nessa noite a respeito de sacrifício. O sacrifício sou eu. E nessa posição você pode agora se inclinar diante do Senhor e orar e ceiar, pedindo que essa chave seja virada na sua vida. Aleluia. Que você mude definitivamente de atitude. Que o Senhor venha e se manifeste em você, te capacitando a viver as obras dele. Que o Senhor venha e te dê intrepidez e coragem para morrer e abandonar a sua vidinha e viver a vida do Senhor. Oh, chora lava lava las. Senhor, nós nos sacrificamos agora. Nós dizemos: o sacrifício somos nós. Aleluia. O sacrifício sou eu. Eu me posiciono diante da ceia do Senhor. Eu me posiciono diante do sangue derramado, diante do pão, o teu corpo que foi traspassado por amor de mim, por amor de nós. Senhor, eu digo basta os tempos que eu te envergonho, em que eu ando pela minha própria natureza caída, mas eu me posiciono agora, Senhor. Eu me posiciono e eu digo: vem, Espírito Santo. Oh, chorelabalabala, sererelabalá, herelabalá, erecantalabás. Traga essa novidade sobre mim e me consome com a tua presença de fogo. Aleluia. Venha sobre mim, venha sobre nós, venha, Jesus. Espírito Santo, libera agora o teu fogo sobre nós. Libera agora o teu fogo sobre nós. Sim, Senhor. Sacrifício somos nós. A tua igreja reunida, a tua igreja posicionada, a tua igreja da última hora, a tua igreja que vai ver coisas grandes que vão acontecer. E essa igreja somos nós aqui reunidos. Chore, rei, chere, canta, labás. Here, canta, labás, chore, labalás. Chere, rei, labalás. Todo pecado seja consumido pelo fogo do teu Espírito, Senhor. Toda iniquidade, toda legalidade que temos dado, Aleluia. toda herança maligna que nós temos carregado, as heranças geracionais, agora mesmo, Senhor, nos desliga da linhagem do nosso pai, da linhagem da nossa mãe. Senhor, nos ligue a Ti, nos ligue ao Senhor, nossa única fonte. Chorei, canta labalás. Nós tomamos do teu cálice e dizemos: nós fazemos parte de Ti. Nós fazemos parte de Ti. O Senhor faz parte de nós. Nós comemos um pão e dizemos: nossa carne se submete. Sim, Senhor. Nossa carne se submete. Sim, Senhor. Nós comemos e dizemos: nós temos parte com a carne do nosso Senhor, com o corpo do nosso Senhor. Chorei, chere, canta, labaxerelás. Xerei, chere, labalás. Obrigada, Jesus, porque esse sacrifício nos liberta. Aleluia.
Esse sacrifício nos liberta. Aleluia. Se somos felizes, se temos vida abundante, é porque o Senhor opera e é o Senhor que vive. Jesus Cristo vive e reina. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Oh, Jesus Cristo vive e reina. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Canta lava lava lá. Aleluia. Pode cear, coma do pão e tome do cálice. Adore, glorifique, exalte o nome do Senhor, Ele é digno. A sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Obrigado, Senhor. A Ti toda honra, a Ti toda glória. O Senhor é digno, o Senhor é digno, Senhor. Exaltado, engrandecido seja o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício. Obrigado, Senhor, por ter se sacrificado a meu favor, a favor da Tua igreja, a favor do homem. Obrigado, Senhor, por ter me alcançado. Nós Te exaltamos. Nós damos a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Vamos lá, juntos. Esse é o nome que está acima de todo nome. É esse nome que faz o cego ver. É esse nome que faz o coxo andar. É o nome do nosso Redentor. É o nome do nosso Senhor. Yeah. Recebe, Senhor, como aroma agradável. Recebe como aroma agradável, Senhor, e suave as Tuas narinas, porque oferecemos a partir desse lugar, Senhor. O sacrifício sou eu. Consegue dar um aleluia, glória a Deus aí? Você está feliz? Fala a verdade. Aleluia! Como diz em Minas Gerais, mãos ao alto. Baculejo do Senhor agora, para ver se ficou alguma coisa aí. Que o amor de Deus expresso na cruz, pela vida de Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus, a expressão do amor pela minha vida e sua, e que a doce companhia e consolação do Espírito Santo de Deus, que revela as coisas escondidas em Deus, para que eu resista aos dias maus até a consumação dos séculos, seja sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja espalhada por todas as nações da terra. E a igreja feliz e sorridente neste local diz: abençoada semana a todos vocês, em nome de Jesus.